Olá, somos do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, estamos aqui para falar do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Hoje especialmente do capítulo 21, que diz: haverá falsos cristos e falsos profetas. Antes de iniciar, pedimos a ajuda do nosso mentor amigo, a ajuda dos mentores trabalhadores do plano espiritual do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, para que possamos ter palavras no bem, que traduzam aquilo que Jesus nos ensinou e que nós possamos aprender bastante também com esses ensinamentos. Graças a Deus. Então vamos lá. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Foram palavras de Jesus. E ele disse: guardai-vos, tome cuidado, cuidado com isso. Essa advertência que Jesus nos faz cabe bem nos nossos dias. O que são profetas? Profetas são aqueles que predizem o futuro, que preveem coisas que vão acontecer, que revelam coisas que nós precisamos conhecer. Esses são aquilo que o povo normalmente diz que são os profetas. Hoje, nos nossos dias atuais, nós temos manifestações dessas profecias de várias formas. Dentro das religiões, aquelas religiões que se dizem salvacionistas, que dizem que só elas podem salvar, os profetas são abundantes e eles vêm, geralmente com seus sistemas, trazendo novidades que têm que passar pela nossa razão e pela nossa lógica, para que nós possamos ter a certeza de que realmente estão nos revelando coisas boas, que vêm realmente de Deus, né? Então, geralmente os profetas têm aquele seu magnetismo pessoal e trazem novidades que chamam-nos a atenção, né? Muitas das vezes, sistemas absurdos, sistemas que são totalmente diferentes de tudo aquilo que nós já vimos, justamente nos chamando a atenção para isso, né? E usando da sua vaidade, né, para nos levar ao erro, para nos levar ao falso entendimento. Geralmente esses profetas, entre aspas, eles profetizam, semeiam o antagonismo entre as religiões, entre as seitas, e dentro mesmo das religiões trazem novidades, às vezes, que são fora daquilo que deveria se acreditar, né? Geralmente eles se acham privilegiados, porque acham que tem o dom, né? O orgulho toma conta, a vaidade toma conta deles, né? E predizem coisas que às vezes são até contra a ciência, contra todo conhecimento que o mundo tem, mas que os satisfaz e traz para perto deles vários adeptos que satisfazem a sua vaidade e o seu orgulho, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado, geralmente, é com o misticismo exagerado, né? E com essa vaidade que esses profetas trazem. Às vezes, distorcendo os ensinamentos de Jesus e trazendo, às vezes, outras entidades, vamos assim dizer, que
que às vezes se tornam, pelo falar desses profetas, até maiores que o mestre. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. E eu estou falando nas religiões e dentro do espiritismo nós vemos muito isso, né? Médiuns, que são os profetas, né? Que os profetas, na verdade, é um tipo de mediunidade que é bem usada pelo plano espiritual. E vários médiuns se colocam como os locutores, vamos assim dizer, do plano espiritual, trazendo, às vezes, novidades que não podem ser nem provadas, né? Porque são, às vezes, até ridículas, né? Situações até meio ridículas, que a gente precisa usar aquilo que Kardec nos ensinou, né? Tem que passar pelo crivo da nossa razão e da nossa lógica. Então, vamos ficar bem atentos a esse tipo de mistificação, que aqui nós estamos bem, nós estamos nas mãos, às vezes, de profetas, entre aspas, que nos trazem essas novidades que nós precisamos tomar muito cuidado, né? Então, esses profetas, esses falsos profetas, né, trazem esses ensinamentos que tem que passar pela nossa razão e pela nossa lógica. Além deles, né, vamos falar de Cristo. Jesus é o nosso Cristo planetário. Nós sabemos que ele está desde a criação do nosso planeta como um anjo tutelar, envolvendo toda a nossa humanidade, e ele é o responsável pela nossa evolução. Então, para nós, para o nosso entendimento, Cristo é Jesus. Né? Outros missionários estão presentes, sim, no nosso planeta, e quando eles realmente estão ligados ao bem, eles se escondem até, humildemente, na função de servidores. E então a vaidade é o principal, vamos dizer assim, é o principal pecado daqueles que se dizem profetas. E no nosso dia a dia, muitas pessoas caem nas mãos de médiuns enganadores, né? Às vezes dentro de um sofrimento, dentro de uma aflição, que não são poucas nos momentos atuais, as pessoas procuram médiuns, né? Guias, chefes de religiões, pedindo conselhos e ajuda, e na verdade são que esses falsos profetas, né, entre aspas, são enganadores, né, se aproveitam das situações que a pessoa está passando para retirar um pouco mais até dela, né? E aí quando a pessoa se sente, quando percebe o engano, o erro, é muito triste. E aqueles que não percebem é pior, porque vão fazer fila atrás desses enganadores e muitas das vezes entrando num fanatismo perigoso e triste. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí Jesus nos dá como conhecer
esses falsos profetas. E ele diz: não se colhe uvas do espinheiro. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Então, todas as vezes que nós estivermos em dúvida a respeito das profecias, entre aspas, das revelações que nos são feitas através de missionários, médiuns, nós temos que lembrar das palavras de Jesus. Vamos olhar e observar quais são os frutos de suas palavras, de suas ações. Vamos observar até que ponto a sua vaidade está, às vezes, bem escondidinha, através de uma humildade só para que nós vejamos, não é? Observemos. E observemos se suas palavras condizem com o Evangelho de Jesus. Porque o que não está de acordo com aquilo que Jesus nos trouxe, não pode ser verdadeiro. Então, vamos ficar bem alertas com relação a isso. Na antiguidade, na época de Jesus, os profetas eram esperados porque havia essa necessidade daquele povo judeu, né? Para a sua evolução, para o seu crescimento e para o crescimento da humanidade. Hoje, acredito que nós temos que ficar bem atentos em tudo aquilo que nos é apresentado. E lembrar lá de Paulo que dizia: observem para ver se esses espíritos são de Deus. Então, sempre colocar em dúvida aquilo que é apresentado como grande novidade, como uma coisa que vai entrar na moda, né? Nós precisamos tomar cuidado com esses modismos que se apresentam de tempos em tempos. E lembrar que o bom missionário tem sempre palavras boas e de crescimento, não de ódio e de separação. Lembrando sempre daquilo que Jesus dizia: amar ao próximo como a ti mesmo. Então vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui e vamos encerrando pedindo as bênçãos de Maria de Nazaré para que nós possamos nos esclarecer e que Jesus possa entrar na nossa intimidade e nos revelar o que é realmente o bom fruto de um bom profeta. Graças a Deus.